Olá, povo de Deus! Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração e hoje eu quero falar sobre fé. Exatamente, sobre fé. Porque tem muitas pessoas dizendo que tem fé, mas a fé está estacionada, a fé está morta. E olha o que diz a palavra do Senhor aqui em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Já começa dizendo assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se vê. Ou seja, eu não preciso ver para crer no meu milagre. Eu preciso somente acreditar, ter a certeza dentro do meu coração que já aconteceu um milagre na minha vida. Tem pessoas que elas querem receber um milagre, mas elas querem enxergar o milagre com os olhos físicos. E tá errado. Amados, o que nós temos feito para que Deus opere o milagre em nossas vidas? Nós temos que entender isso. A palavra de Deus diz que a fé sem obras, ela é morta. Como assim, pastora, a fé sem obras ela é morta? Ela é morta. Não adianta você orar, jejuar, fazer todo a sua oração diária dentro da sua casa e você não agir a sua fé. Como assim agir a fé? Fazer o ato de sacrificar dia até uma igreja, buscar a Deus, abrir uma campanha pela sua família. Tem pessoas que não tem mais, ela não tem mais, como que eu posso dizer, fé. Ela não tem fé de agir a fé dela numa campanha pela família. Ela acha que dentro de casa Deus vai ouvir a oração dela. Tá errado. Deus, ele ouve sim a oração de todos, mas para responder você precisa estar no altar. Para responder você precisa estar com a sua vida no altar de Deus, porque Deus deixou sim a igreja lugar de adoração. Você precisa estar nesse lugar para adorar a Deus, santificar a tua vida e a tua família. Então tem pessoas que por conta de tudo isso que aconteceu, essa pandemia toda, ela se acomodou. Não, Deus me ouve em casa. Quando eu quero ouvir uma palavra, eu vou lá, coloco no YouTube, eu coloco na televisão e eu vou assistir o pregador. Mas não é assim. Deus não nos ensinou assim. Ele disse que a casa dele se chamará casa de oração. Você precisa ir na casa de oração, buscar a Deus, crer no poder de Deus. Tem pessoas que querem lutar pelo casamento, mas ela não faz nada para que isso aconteça. Ela ora: Senhor, transforma o meu marido, liberta os meus filhos são muito rebeldes, liberta. Mas aí, quando ela vê a situação dentro da casa dela, ela já não enxerga com os olhos da fé, ela enxerga com os olhos físicos. Aí ela enxerga o problema, ela enxerga o marido nos braços da amante, o marido viciado, os filhos nas drogas, nas más companhias, o filho rebelde. Aí, em vez dela agir a fé, que é esse o momento. O momento de agir a fé, amados, é na hora da guerra, é na hora da crise, é na hora da tribulação que você está vivendo. Então, na hora que da pessoa agir a fé dela, o que ela faz? Ela começa a reclamar, começa a murmurar: meu Deus, mas que vida é essa? Eu não nasci para viver uma vida dessa. Aí ela começa a reclamar em vez de agir a fé. Como é que a pessoa age a fé num momento de crise como essa? Se você está passando por luta no casamento ou com seus filhos, mostra a diferença. Mostra Cristo dentro de você, na sua vida, para que eles vejam. Se você é uma esposa ciumenta, se você é uma esposa possessiva, se você é uma esposa que faz de tudo para arrumar briga, qualquer coisinha briga, então você precisa mudar. Você precisa ser mais calma, mais paciente. Evite brigar por qualquer coisa. Evite ser boca de contenda dentro da tua casa. Se os teus filhos estão muito rebeldes, você tem que evitar com que haja desarmonia no meio dos seus filhos. Você precisa ter a sabedoria de Deus. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica sua casa. E isso serve para os homens também. Porque tem muito homem que chega em casa e começa a brigar por qualquer coisa, começa com aquele ciúminho. Então nós temos que agir a nossa fé. Se você crê que Deus está no controle dessa situação, então você tem que confiar no poder de Deus. Você não pode deixar com que as brigas, as contendas, os sentimentos de ira no momento faça você perder a bênção que Deus está enviando para a tua vida. Então você precisa crer no poder de Deus. Você precisa manifestar a sua fé. Não adianta você ter um carro do ano. Vou dar um exemplo do carro. Tem pessoas que têm um carro do ano, um carro zero quilômetro, aquele carro potente. Mas eu te pergunto, do que adianta o carro sem o combustível? Vai sair do lugar? Não, não vai sair do lugar. Então imagine que o carro é você e o combustível é a sua fé. Aí você tem o carro potente que é você, mas e cadê o combustível que é a fé para fazer avançar, para fazer você alcançar o milagre que você tanto espera? Então a palavra de Deus que eu tenho para você hoje é: a fé sem obras, ela é morta. A fé sem atitude. Não adianta orar,
não adianta jejuar, não adianta abrir propósito de 12 horas de jejum, 3 dias em jejum, se você não agir a fé. Você precisa agir a fé. Eu conheço muitas pessoas que ficam, ai, pastor, ora por uma porta de emprego. Aí a pastora que ora, mas a pessoa não ora, a pessoa não envia currículo, a pessoa não faz nada. Tem pessoas que têm causa na justiça que, ó, há anos tá esquecida na mão do advogado, ela não se preocupa em ligar pro advogado para saber como tá a causa, ela deixou na mão do homem. Deixou lá, Deus dará. E ela só ora, ai meu Deus, abre a porta, abre a porta. Mas como que Deus vai abrir a porta se você não mostra interesse que essa porta se abra? Quando é que mostramos interesse? Quando nós agimos a fé. A palavra do Senhor diz que certa vez, Pedro, chegando ao templo, ele encontrou um homem pedindo esmola. Aquele homem queria somente uma esmola. Mas Pedro olhou para aquele homem e disse, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Quando Pedro fala isso, aquele jovem não levantou imediatamente. O jovem ficou olhando para Pedro e pensando, esse homem deve estar doido. Como é que eu vou andar se eu sou paralítico? Mas naquele momento, Pedro, olha só a fé daquele homem. Pedro agiu a fé, porque ele teve fé de profetizar, de determinar um milagre na vida daquele jovem. E naquele momento que o jovem ficou olhando para ele, na mesma hora, Pedro, pelo Espírito Santo que foi tomado dele ali, naquele momento Pedro pegou e falou, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E naquela hora ele estendeu as mãos. E na hora que o jovem pegou nas mãos de Pedro, ele estimulou o milagre acontecer. Ele pegou e levantou aquele jovem. Quando ele levanta aquele jovem então sente fé junto com Pedro e aquele jovem começa a andar. Sabe o que aconteceu naquele momento, amados? Provocação de milagres. Você precisa provocar o teu milagre, labassurianda. Você precisa provocar o teu milagre na tua casa. Você precisa provocar o teu milagre na tua família, no teu trabalho. Não aceite mais ficar em oração e não agir a tua fé. A palavra de Deus diz que nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos pela fé. Então, se você vive pela fé, haja a tua fé. A palavra que eu tenho para você hoje é essa. A fé é a certeza de coisas que se espera. É a convicção. Olha só, a convicção de fatos que não se vê. Você tá vendo o teu marido nas drogas, no braço da amante, no vício? Você vai olhar com os olhos da fé para ele, não vai olhar com os olhos físicos. Ele pode estar caindo de bêbado, ele pode estar lá nos braços da amante, mas você vai olhar para ele, vai enxergar um homem de Deus transformado e liberto. Você vai olhar para os teus filhos da mesma forma. O teu trabalho, essa porta de emprego que está fechada, você não vai olhar para ela e ver ela fechada. Não, você vai olhar e ver ela aberta já. Assim você vai gerar o teu milagre. Outra coisa, para você gerar o teu milagre, você precisa se lançar no altar do Senhor. Tem pessoas que não têm fé de fazer campanha na igreja, ela só fica em oração dentro de casa. Tá errado, precisa agir a fé, lançar no altar. A palavra de Deus diz, lança-te ao Senhor, se lança até Ele. E aonde que Ele deixou o lugar de adoração? É a casa de oração, é a igreja. Você precisa fazer suas orações, você precisa participar de votos, sim. Tem pessoas que falam, mas Jesus, ele já deu a vida por nós, o maior sacrifício foi esse. Tá, esse foi o amor que Jesus fez por mim e por você. E qual é o amor que você tem mostrado para Jesus? Porque é muito fácil, né, colocar o peso só sobre Jesus. Não, ele já perdoou os meus pecados e tal. Tá, mas a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflição. E a palavra de Deus diz, toda aqui, se você ler, vai dizer que todos aqueles que agiram a fé foram abençoados. E como é que você age a fé? Quando você se lança no altar, quando você faz voto com Deus. Porque quando você faz voto com Deus, você não tá dando dinheiro para pastor e nem colocando no altar o dinheiro e não vai acontecer nada. Não, você tá semeando na obra de Deus e Deus vendo a sua semeadura, você vai colher os frutos. Então, amados, lança-te no altar. Não tenha medo de votos, porque voto te leva próximo do teu milagre. Quando você faz um voto com Deus, Deus, ele opera milagres. Sabe por quê? Sacrifício gera milagres. Então, se você quer alcançar o teu milagre, faz sacrifícios. Se lança no altar do Senhor. Pastor, a igreja tá longe. É um sacrifício, sim. Saia da tua casa e vai até a casa do Senhor buscar Ele. É sacrifício acordar de madrugada? Sim, mas sacrifício gera milagres. Pastor, é sacrifício fazer um voto? Faça, porque sacrifício gera milagres. Então, amados, que essa palavra venha ficar marcada no teu coração. Haja a tua fé. Não fique mais acomodada, esperando cair do céu o milagre, que não vai cair. Se você não provocar o teu milagre, assim como Pedro provocou o milagre naquele jovem, você não vai alcançar
a bênção de Deus. Então tá nas suas mãos. Haja a tua fé. A palavra que eu tenho para você hoje é que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar o Senhor? Então haja a tua fé. A fé é a certeza de coisas que se espera. É a convicção de fatos que não se veem, tá bom? Um beijo no seu coração. Deus abençoe.